Fala, amizade, beleza? Hoje com a review do quarto episódio da segunda temporada de Tokyo Ghoul. Eu sou o Felipe e pra quem tava com saudade de porrada, esse episódio matou essa saudade. E começando o episódio dessa semana, tivemos o Amon e a Akira sendo enviados lá para aquela prisão Ghoul que tinha sido mostrada na semana passada. Eles foram lá para poder, vamos dizer assim, conseguir informações sobre a Aogiri, sobre a Coruja, falando com um cara, né, o sacerdote, um personagem que até aparecia às vezes na lembrança do Amon, que é um cara que se vestia de padre e tomava conta de um orfanato, aparentemente, na qual apenas o Amon sobreviveu. E ele vai lá conseguir algumas informações sobre a Aogiri, sobre a Coruja, e o cara ele não fala sobre isso, talvez porque ele não saiba ou simplesmente porque ele não tá afim de falar e tal. Mas eu só achei uma espécie de desculpa para o Amon e a Akira estarem ali na prisão. E começa a invasão Ghoul. E aí que o episódio mesmo pega fogo, porque nós temos aí diversas lutas e diversos encontros durante o episódio que são bem interessantes. Temos as gêmeas que estão procurando uma espécie do irmão delas, e aí a gente, pelo menos eu, que nessa parte não estou no mangá, eu não entendi muito bem que irmão que elas estão falando, se é o Kaneki, por causa que ele tem um olho só, ou é outra pessoa. Elas encontram lá aquele maluco costurado lá, e elas conhecem ele. Tem mais uma outra luta, tem outras lutas interessantes acontecendo. O Kaneki continua com o Ayato, e eles depois se separam. E o Kaneki vai libertar um cara lá que parece um samurai, não sei, muito bizarro, um cara forte pra cacete. E ele começa a lutar com o cara. Eu também não entendi muito bem qual a necessidade disso, se ele foi pra lá pra libertar o cara. Eu não entendi a necessidade dos dois lutarem. Shachi-san desu ne. Anata o kaihou shi ni kimashita. Nesse meio tempo também que tá rolando várias lutas, o Amon e a Akira, eles encontram aquele cara que foi libertado pelo Kaneki e o Ayato na semana passada. Aquele cara que ficava chorando por causa do Jason. Ele também tá ali no meio da galera e eles cruzam com esse cara e eles começam a lutar com ele e aqueles dois malucos com a máscara esquisita que andam juntos. E o maluco chorão, ele aparentemente ele parece que vai conseguir matar a Akira, mas ela consegue transformar a arminha dela numa espécie de adaga embaixo e acerta ele, e depois joga uma espécie de bomba de fumaça lá, bem legal, que desfaz lá aquele poder que os Ghouls têm, o troço vai meio que dissolvendo. Achei bem legal aquilo. Mas depois o cara consegue reverter e morde a perna dela e ela não consegue andar, e o Amon ele fica ali protegendo ela e aparece uma caralhada de Ghoul. E uma coisa que me perturbou um pouco nesse episódio, não é uma coisa que me incomoda tanto, mas é engraçado que os outros Ghouls, quando eles levam um tiro e tal, eles morrem. E os Ghouls principais, assim, vamos dizer, eles levam tiro pra caralho, nenhum tiro pega neles, cara. Isso me incomoda um pouquinho. Não chega a me incomodar tanto, mas me incomoda um pouco. E a Akira, ela fica com a perna machucada e tal, e o Amon fala pra ela segurar nas costas dele, que ele aprendeu aquele carinha maluco, Cat lá, que você tem que lutar com seus braços, mesmo sem os seus braços, sem as pernas, você tem que continuar lutando. E aí nós voltamos de novo pra cena do Kaneki lutando com esse cara samurai aí, sei lá, o cara bem com estilo samurai, o cara parrudão, né? E eles estão caindo na porrada, a luta bem interessante, achei bem legal ali. E uma coisa show de bola dessa parte é que a luta que o Kaneki teve com o Jason deu uma certa impressão que o Kaneki tava num nível meio que quase que divino, né? Lutando com os caras fodões e descendo a porrada neles. Essa luta com esse cara meio samurai, ele foi de certa forma para baixar um pouco a bola do Kaneki. Não que ele estivesse se achando, mas pra gente não ter uma dimensão do Kaneki como se ele fosse o fodão do anime, como se ele fosse resolver todos os problemas da humanidade, né? E depois, em uma outra parte também do episódio, o Ayato se encontra com aquele outro investigador que usa aquela roupa não, aquela espécie de armadura que eu achei bem legal, bem da hora
ele usa de novo essa armadura quando ele encontra com o Ayato. E o Ayato ele sente uma coisa diferente e ele fala como se fosse o pai dele. E aí eu fiquei meio confuso. Será que aquelas armaduras elas são feitas a partir dos poderes dos pais do Ayato e da Toka? Então eu fiquei meio... não entendi muito bem essa parte, mas é interessantezinha citar ela. E também rola mais uma coisa que eu achei que não ia ter mais, que é uma musiquinha legal no fim do episódio, que na semana passada a gente não teve essas musiquinhas no fim do episódio, e nós tivemos isso nesse episódio. E o legal é que a musiquinha ela funciona de plano de fundo pra porradaria que o Kaneki tá levando. E é uma parte bem legalzinha, né, desse final dessa luta. E o cara, né, desce a porrada mesmo no Kaneki. E depois ele usa lá aquela espécie de cauda dele lá esquisita pra dar uma porrada monstruosa no Kaneki. E o Kaneki sai rolando como se fosse um peão destruindo as paredes. E ele acaba numa porra de um salão gigante, como se fosse uma espécie de cemitério ou alguma coisa assim, onde são depositadas pessoas mortas. Eu não sei se são Glows ou se são seres humanos, não fala isso, mas aparentemente é um lugar, um cemitério ali onde os corpos são deixados. E o final do episódio foi uma coisa que eu não entendi muito bem, de repente no mangá talvez não tenha isso, ou seja melhor explicado, que foi o Kaneki lá com uma espécie de máscara de metal e aqueles tentáculos dele lá todo revestido de uma espécie de metal também, como se fosse uma lacraia mesmo, e eu não entendi muito bem isso. Da onde saiu essa porra dessa armadura esquisita, que é a armadura bem parecida, o metal em si, é bem parecida com aquela armadura que a galera lá do CCG lá, aqueles malucos que lutaram contra a suposta coruja, e o que o cara também tá usando pra lutar contra a Yato. É um material bem parecido, deve ser aquele aço Quink, sei lá, que eles tinham falado. Mas mesmo que possa ser isso, como é que ele conseguiu colocar isso? Ó, de onde ele tirou isso do nada, enquanto ele tava fudido lá? Então foi uma coisa que eu não entendi muito bem nesse episódio. Essa parte aí ficou meio em aberto. Em Tokyo Ghoul tem algumas cenas que você não entende muito bem, talvez no mangá isso seja melhor explicado, e essa foi uma dessas partes. Por fim, episódio muito bom para quem achava que assim estava um pouco morno, que era o meu caso. Não que tivesse ruim, estava bom, mas não tinha tanta luta quanto teve. A primeira temporada também foi assim, em alguns momentos a gente não tinha luta. E esse episódio foi luta praticamente do início ao fim do episódio, foi assim. E Tokyo Ghoul mantém aquela coisa de, no final do episódio, deixar uma espécie de curiosidade para te prender a assistir o capítulo da semana que vem. Então, muito bom episódio, muito show de bola, dinâmico, lutas, e foi isso. Aquela coisinha de sempre, like no vídeo se você gostou, se não é inscrito, não esquece de se inscrever para estar fazendo parte aí dos Amizade. E é isso aí, galera. Abraço para vocês, até semana que vem com mais Tokyo Ghoul. Falou, fui!